bovina brasileira já é reconhecida por sua qualidade. Mas o consumidor de hoje tem buscado cada vez mais por inovação, transparência e também diferenciação. A percepção do consumidor em relação ao que é uma carne de qualidade tem mudado. Neste episódio de Ouço Agro da série Carne e Pecuária, o Futuro em Curso, vamos falar sobre carne do futuro e a mudança de percepção do consumidor em relação à qualidade. Eu sou a Natália Fernandes e estou com dois convidados. O Sérgio Flanzer é médico veterinário e professor da Unicamp em Engenharia de Alimentos. E também com Ângelo Polizel, ele é médico veterinário, pós-doutorado em Inteligência Artificial e fundador da Redsoft. Então fique com a gente! Ouça o Agro, Carne e Pecuária, o Futuro em Curso, com Natália Fernandes, gravado diretamente do Congresso Nacional da Carne, em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de setembro. Acompanhe com a gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Bem-vindos, Sérgio e Ângelo, ao podcast Ouço Agro. Olá, Natália. É um prazer estar aqui dentro do Cona Carne, discutindo qualidade de carne, inovação, eficiência. Baita oportunidade de a gente se comunicar cada vez mais dentro do agro, no Ouça Agro podcast, né? Mas também para aqueles que interessam por esse assunto, fora do agro, né? O agro é importante, está na mesa do consumidor, na prateleira do supermercado, então é uma oportunidade de a gente estar conversando com todo mundo. Obrigado pela oportunidade desde já. Maravilha. Natália, queria agradecer o convite, é uma satisfação, prazer estar aqui com você para discutir desse tema tão importante, seja para o produtor, para a indústria ou ainda mais para o consumidor. Falar sobre o que vai estar no prato do consumidor daqui para frente. E é isso mesmo que vocês falaram, a gente tem um público ouvinte que é do setor já, e aqui no Cona Carne tem um monte de gente que já está imerso, né? Ou é pecuarista, mas também tem muita gente que procura informação para entender um pouco mais sobre os alimentos. E aí é um canal muito interessante para a gente compartilhar isso e é disso que nós vamos falar. Vocês estão imersos, né, na inovação e acompanhando aí as tendências do setor. E aí eu queria ouvir a visão de vocês em relação ao que vocês acreditam que hoje é, tipo, qual a definição de uma carne de qualidade? Bacana. Qualidade de carne é um assunto bem amplo, né? É um conjunto de diretrizes que vão me atribuir qualidade naquele alimento carne, tá bem? Uma premissa que a gente tem enquanto ciência, né, e registrar também a minha satisfação de dividir a bancada aqui com o professor Sérgio, né? Qualidade de carne tem uma premissa inicial que é característica microbiológica, segurança sanitária. Então aquela carne, né, tem que trazer uma segurança para o consumidor. Essa premissa sendo atendida, né, pH, sanidade, microbiologia, tempo de prateleira, a gente entra num segundo nível de qualidade que é ter marmoreio, ter uma boa experiência, ter uma maciez, garantir uma maciez para a carne e atender nichos, né? A gente já trata a carne hoje como um vinho. Ah, gosto de um vinho mais amadeirado, gosto de um vinho mais fresco, né? Mais novo. E a carne está com essa dinâmica, né? Eu gosto de uma carne com mais marmoreio para atender um churrasco específico. Mas eu também tenho a carne da segunda-feira, da terça-feira, uma carne mais light, com um pouco menos de gordura, que também tem qualidade, tá bom? Uhum. E você, Sérgio? Não, é isso mesmo, né? Então a gente tem os níveis, né? As esferas de qualidade para ser definido, mas uma definição que eu gosto muito de qualidade é em relação à expectativa do consumidor. Né? Então, assim, o que é qualidade para mim pode ser muito diferente do que é qualidade para você. Qual é o nível de experiência que você tem no consumo de carne? Qual é aquela sua expectativa em relação ao consumo naquele momento? Então eu uso um exemplo dentro de por exemplo, um restaurante universitário dentro da faculdade, que é um ambiente que eu convivo muito. A carne é uma carne muito simples, preparada do ponto de vista sanitário, muito bem definida, mas a minha expectativa quando eu vou até o restaurante universitário é baixa. Então se a carne atende um pouco mais do que minha expectativa, eu vou falar, puxa vida, como esse produto estava bom hoje. Né? Então ela superou a minha expectativa, uma carne de qualidade. Agora, se eu vou num restaurante muito sofisticado e a minha expectativa está muito alta em relação a esse produto, e pode ser um produto muito bom, mas se ele está aquém daquilo que eu estava esperando, essa carne não atendeu a qualidade que eu estava esperando. E vejam que é uma carne servida num restaurante de alta gastronomia, que com certeza estava melhor do que aquela do restaurante universitário, mas a expectativa daquilo que eu esperava pela carne não me atendeu. Então é muito difícil essa definição de qualidade, porque depende do mercado, depende do consumidor
depende do momento. Tem um ponto que é isso, a percepção do consumidor em relação à qualidade, ela é um pouco subjetiva, porque ela muda também, né? Tipo, pode mudar até pelo momento que a pessoa está, e tem várias questões, como você colocou, que influenciam. Agora, as questões inerentes à qualidade mesmo, o Ângelo até comentou algumas questões que às vezes o consumidor nem se preocupa, né? Porque ele já espera que aquele produto que está sendo comercializado tenha uma segurança no alimento. Mas sim, faz parte, né, de um produto de qualidade. Isso, Natália. Só para corroborar isso, né? Isso tem todo uma organização técnica, né? O Ministério cuidando, o CIF, Serviço de Inspeção, para garantir que essa carne, quando ela vai para o consumidor, que ela não possa colocar o consumidor em risco sanitário. Tá bem? Então, o Brasil fez um trabalho árduo ao longo de anos para que, de fato, isso concretize para atender tanto a população externa, bem como os 150 países que a gente exporta, né? Então, hoje o consumidor pode pegar uma carne de prateleira, né, de um serviço inspecionado e ter a garantia que está consumindo algo com qualidade. E aí essa qualidade começa no campo, né? Lá pelo pecuarista. Eu queria falar um pouco que a gente entrasse agora nessa questão da qualidade mesmo, da qualidade da carcaça. Não necessariamente de raça, mas se quiserem comentar isso, a qualidade da carcaça, de que forma que hoje ela está sendo entregue, se vocês acreditam que o mercado, o setor esperava, de potencial mesmo, que dava para atender de qualidade de carcaça, se hoje o setor conseguiu evoluir e tem entregado, e o que vocês acreditam, né, que pode contribuir mais e mais para a melhoria dessa qualidade, considerando aí o cenário atual? O mercado de carne, tanto técnico, mas, né, ele é muito novo, se fosse pensar em histórico, no sentido de que a gente, de fato, enquanto o Brasil escalou o mercado de carne bovina nos últimos 50, 40 anos de forma agressiva em relação à exportação, à tecnologia, né, ao melhoramento genético para entregar essa carne de qualidade. Estou pensando num ciclo do bovino de 3, 4 anos, entre o cara decidir o sêmen até, de fato, entregar essa carcaça, né, de 3 anos, e eu colocar isso em 40 anos de evolução, a gente evoluiu muito rápido, tá? Então, a gente comentei aqui no Conacarne, no século passado, década de 90, a gente tinha alguns desafios, que era sanitário, que era, de fato, diminuir a idade de abate, e a gente fez essa tarefa muito bem feita. Hoje, em 2025, a gente tem 10% dos animais que vão para o frigorífico menor de que 36 meses, menor de que 3 anos. Então, isso é um parâmetro de eficiência bastante interessante, né? Temos ainda o desafio de diminuir essa heterogeneidade. A gente brinca que, na perspectiva da carcaça, a gente tem carcaça como se assemelha ao Texas, à União Europeia, né? Mas também ainda tem pecuaristas entregando carcaça como se fosse a Índia, né? Sem devido acabamento, sem um devido preparo desse animal. Não dá para generalizar, porque também o Brasil é muito grande, diversas realidades continental por si só, né? O perfil do produtor também muda de cada região, né? Mas oportunidades como essa no Conacarne, que a gente tem aqui 2.000, né, técnicos e pecuaristas dos diversos lugares do Brasil, é uma excelente oportunidade de a gente começar a nivelar a discussão e demonstrar que a gente tem tecnologia, melhoramento genético, práticas, né, boas práticas agrícolas, pecuárias, boas práticas de fabricação dentro da indústria, que se adequa tanto ao Pará, né, como ao Rio Grande do Sul, para que a gente possa, de fato, escalar essa pujança, né, brasileira de ser um fornecedor de carne para o mundo. E tem umas questões técnicas, né, que aí é importante a gente também entender o que cabe ao produtor rural, lá, o pecuarista, e depois o papel da indústria e o papel de quem está ali selecionando carnes e preparando também. Tudo isso acaba influenciando no que você falou, Sérgio, lá. Quando você vai no refeitório, você tem uma expectativa. E aí você pode querer uma maciez ou um sabor. Ele pode vir por conta do preparo, mas pode vir também por conta de uma matéria-prima de qualidade. O que dá para melhorar de qualidade? O que você tem visto lá na pesquisa relacionada à engenharia de alimentos e que dá para melhorar quando você já tem uma matéria-prima de qualidade vinda do pecuarista? Sim, né? Esse é o melhor cenário para a indústria e para o consumidor, quando a matéria-prima já vem muito boa. Dentro da área de ciência de carnes, a gente trabalha na parte de classificação, né, ou na parte de avaliação de carcaças que você comentou em relação à qualidade. Nós trabalhamos com indicadores, né? Então, indicadores do quê? Indicadores de rendimento ou indicadores de qualidade.
Então, se o foco é qualidade, a indústria ela preconiza algumas características desses indicadores. Um deles é a idade dos animais, como foi bem colocado pelo Ângelo, né? Então, o Brasil vem avançando sim. Então, o abate de animais mais jovens, mais precoces, tem um efeito muito importante na maciez da carne por atuar em cima de uma estrutura chamada tecido conjuntivo, que é o colágeno. Então, isso torna, né, a carne mais macia se o animal for mais jovem. Genética é muito importante. Logicamente, a gente fica até com receio, às vezes, de citar algumas raças. Mas é sabido que animais britânicos, né, então seriam os taurinos britânicos, têm uma capacidade de maturação muito mais acelerada do que as raças zebuínas. Isso é inerente ao produto. Não que uma carcaça de um animal zebuíno não possa também entregar uma carne muito boa, mas ela tem um desafio maior, né? Então, quando o frigorífico trabalha com idade, com genética, com cobertura de gordura, gordura não é garantia de maciez, nem a gordura subcutânea, nem a gordura intramuscular, mas ela é indicativa. Então, você vai somando pontos nesse produto. Então, isso são características visuais. É aquilo que a indústria pode ver e é aquilo que o varejo consegue enxergar e consegue diferenciar um produto na hora da compra. Então, se eu levar esse produto, que eu sei que é de um animal mais jovem, de uma raça, talvez tenha uma certificação, e que eu consigo ver um pouco de gordura intramuscular, muito mais do que a gordura subcutânea, isso me indica, me dá chances que esse produto vai ter melhor aceitação, principalmente em mercados de alta qualidade. Mas isso não garante. E aí a ciência vem através de pesquisas, fazendo análises de qualidade, principalmente análise de maciez, para provar se esses indicadores estão sendo eficientes e eficazes para provar que essa carne é macia ou não. Toda decisão é mais assertiva quando ela é baseada em dados, né? Isso que o Sérgio falou corrobora, porque é isso, é a ciência gerando informação, gerando dados para você realmente validar se aqueles indicadores estão sendo coerentes ou não. E aí vem a inovação também, como exemplo da Red Soft, né, Ângelo? Que quando a gente fala de qualidade de carcaça e de que cada vez mais todos no setor precisam de mais dados concretos para embasar suas decisões, eu queria que você comentasse um pouco sobre a Redsoft mesmo e como que essa ferramenta tem contribuído para a melhoria desse processo e da transparência em toda a cadeia e também com a melhoria da qualidade da... Legal, Natália. A Redsoft se posiciona com um propósito, né, de tornar essa cadeia mais eficiente, de trazer dados, medidas, verificações, né, para que torne essa cadeia mais eficiente. A gente tem um desafio que a gente entra exatamente no momento, né, de um elo da cadeia, que por vezes é um tanto quanto atritoso, que é entre o pecuarista e a indústria frigorífica. Que não deveria, que eles são elos da cadeia, né, o consumidor final é que vai mandar nessa cadeia inteira. Até que enfim a gente está conseguindo entender isso, né, Sérgio? Enquanto cadeia, enquanto pesquisa, enquanto mercado, quem manda é o consumidor final, né? Não tem que ter atrito entre pecuarista e frigorífica, indústria, no sentido de avaliação e tal. No fim das contas, se eu não conseguir colocar esse bife bem posicionado, com marketing, com comunicação e com qualidade na mesa do consumidor, né, toda a cadeia vai parar. E aí, só te interrompendo, mas tem um ponto que é interessante, que às vezes tem esse atrito mesmo em qualquer cadeia produtiva, né, entre o produtor e o principal comprador dele. Mas aí que torna mais importante que o produtor também tenha todas as ferramentas para ele saber qual é mesmo a qualidade do produto dele. Se a gente está falando de qualidade, mas qualidade, especificação, classificação, para quem ele tem uma certeza e um embasamento por trás quando ele for negociar com o comprador, no caso frigorífico. Então também tem como avançar nesse sentido. Também. E a Redsoft, né, posiciona exatamente nesse momento de que o pecuarista está entregando o animal, a carcaça, né, para a indústria. Por que eu digo que é nesse momento da entrega? Porque quando o pecuarista embarca os seus animais, alguns acham que acabou a função dele ali, ou o papel dele se encerrou ali. Mas, na verdade, ele entrega, né, a carcaça para o frigorífico na hora que fez todos os processos, avaliou essa carcaça, pesou, que ali efetivamente concretizou a entrega, né? E a gente entra nesse processo, primeiro para trazer uma amistosidade, uma verificação transparente, homogênea desta carcaça, dos processos que foram realizados nela, para que também torne eficiência, tá bem? A indústria frigorífica também tem a necessidade de ser cada vez mais eficiente, né, nos seus processos, porque ela está comprando um produto carcaça, né? Eu brinco e falo nas palestras, em sala de aula, que a indústria frigorífica trabalha
o inverso da indústria automobilística. A indústria automobilística recebe um monte de peças, né? Motor, pneu, câmbio, e aí monta um produto único chamado carro e comercializa carro, né? A indústria frigorífica, ela tem a missão de pegar um produto íntegro, que é um boi, né? Entender a qualidade desse boi, que a gente vai traduzir agora como carcaça, né? E aí eu vou desmontar peças e vender peças, tá bem? E a Redsoft entra nesse processo para auxiliar, para tornar mais eficiente. Opa, olha o dano que teria pensando em cadeia, não só no mercado, não só no financeiro, né? Mas um pecuarista investiu em genética, em melhoramento, em sêmen, preparou um animal no confinamento, todo um custo para aquele animal, né? Para que uma operação frigorífica vai lá e corta errado uma picanha e gera uma falha operacional, tá bem? Isso é um prejuízo para a cadeia. Tá? O pecuarista fala, não, mas aí o prejuízo é só para a indústria. Não, é prejuízo para a cadeia. Eu tenho uma picanha a menos que eu poderia estar comercializando ela num valor agregado e ela está sendo prejudicada por uma falha operacional, que aí de fato é uma operação equivocada do frigorífico, né? Mas poderia ser também um hematoma, que é uma origem lá da fazenda, né? Que a operação da fazenda não foi bem feita, aí o cara usou um ferrão ou algum dano para esse animal, que quando eu tirei a pele dele que eu reconheci um hematoma, né? A Redsoft entra nesse processo, gerando métricas, gerando dados, né, de forma imparcial, que aí entra a grande vantagem, né, da inteligência artificial, da inteligência computacional, a gente coloca isso até mais amplo, né? Porque eu preciso coletar uma imagem, eu preciso garantir que essa imagem está linkada com o pecuarista correto. Então tem toda uma inteligência antes mesmo da inteligência artificial de fato aplicar. E quem faz uso do Redsoft é o produtor ou acaba sendo a indústria? O meu canal, a minha entrega primeiro é para a indústria, até porque eu preciso conectar câmeras lá dentro, fazer toda uma estrutura, né? Mas o produtor é beneficiado com dados, né? E isso também é um grande valor que às vezes a gente comunica até pouco, né? Como é que o pecuarista ganha com isso? Pô, eu recebo um feedback, eu retroalimento a minha cadeia em dizer para ele, ó, qual a qualidade da sua carcaça de fato, de forma imparcial, mas olha o índice de hematoma que está tendo. É Isso. como se eu falasse para ele, né? Produtor, melhore seus processos porque está tendo consequências aqui. É nesse sentido até que eu tinha feito aquele comentário anterior, que é o produtor também ter informação do que ele precisa melhorar e do porquê que às vezes tem de vir um rendimento menor naquela carcaça, né? Que aí com o boi lá, do jeito que ele entrega, ele não tem essa informação. Então realmente é a tecnologia contribuindo aí com toda a cadeia, né? Isso aí, esse é um dos propósitos. E o Ângelo comentou, né, Sérgio, aqui sobre algumas questões que influenciam na qualidade, como o hematoma e tal. E realmente, na indústria, tem como a indústria melhorar a entrega do produto quando ela já tem algumas questões dessa que foram prejudicadas lá antes de ser A entregue? indústria tem feito um trabalho muito bonito, muito positivo em prol da qualidade de carne, né? Então eu trabalho nessa área há um tempo relativamente curto e nesse tempo eu já pude ver muitos avanços, né? Então uma indústria preocupada até mesmo com velocidade de resfriamento de carcaças, né? Então nós temos a ideia de que quanto mais rápido resfriar, melhor. Isso é válido para os pontos relacionados às questões sanitárias, questão de crescimento microbiano, isso é muito importante. Quanto mais rápido se resfria, mais a carne se conserva. Mas do ponto de vista de qualidade sensorial, ou seja, os quesitos de maciez, que seria o mais importante, isso pode ter um comprometimento. Então a indústria está preocupada com isso, ela controla o resfriamento. Hoje tem a tecnologia da estimulação elétrica, que eu fico feliz de dizer e de saber que muitas empresas já instalaram um estimulador elétrico Que tem que age objetivo de deixar a carne mais macia, Natália. Durante a transformação, né, porque nós consumimos carne que veio através de um músculo, um tecido vivo que foi transformado em carne. E durante esse processo, algumas alterações ocorrem. E uma delas é o endurecimento da carne. É um processo natural chamado de rigor. E dependendo da forma ou velocidade que esse rigor acontece, a carne pode ficar ainda mais dura. E a estimulação elétrica tem um papel importante para evitar esse endurecimento e acelerar até mesmo o processo de maturação. Então veja, é a indústria trabalhando em prol da qualidade de carne. Vocês que estão na universidade, a gente falando aqui de inovação, de tecnologia, principalmente voltada para a indústria,
A gente tem alguns países que são reconhecidos também pela qualidade da sua carne. Por mais que o Brasil esteja evoluindo em qualidade e tenha um volume que dá uma oportunidade ainda maior de ele ocupar espaço, né? Mas vocês consideram que o Brasil está em que patamar em relação à inovação dentro dessa fase para a questão de qualidade da carne, comparado com outros países, Estados Unidos, enfim? Já temos como falar que o Brasil está à frente em algumas áreas, ou vocês acham que é equiparado? Como que vocês veem o Brasil posicionado frente aos outros em relação a essa inovação? Enquanto academia, a gente pode ter uma tranquilidade para responder, né, Sérgio? A gente tem um trabalho para ser feito ainda, né? É um trabalho de cadeia, a gente avançou bastante. Como eu disse no começo do podcast, né? Quem pegou ouvindo aqui, volte no começo para ouvir. A gente ainda é muito novo nessa cadeia de carne tecnológica, de alto volume de produção, exportando de forma eficiente. Se for ver historicamente, né? O Brasil é muito novo nisso, tá bem? E, de fato, alguns países, por maturidade de cadeia, se organizaram melhor antes, né? Os Estados Unidos, eu citei aqui no Conacarne. Conacarne, pessoal, que ainda foi gravada as palestras, que estão disponíveis, que serão Muito disponíveis pela conteúdo, CNA. Então, convido aqueles que não tiveram a oportunidade de procurar as vias do CNA e buscar as palestras. Mas a USDA americana, por exemplo, que seria o análogo ao nosso Ministério da Agricultura, né? Já tem padrões mais bem definidos desde 1920, 1924, que é a primeira normativa que trata a classificação e indicação de carcaça, né? A Austrália, unindo a demanda do pecuarista, né? A Austrália tem um modelo diferente de gerir isso, ela não deixou ao prazer ou a tarefa do governo, ela, enquanto pecuarista, os pecuaristas se uniram e estudaram o melhor modelo que se adequava para avaliar a carcaça na Austrália, estabeleceram um padrão novo, com mais métricas, com métricas mais objetivas, né? Então, o que a gente pode resumir a minha fala, assim, de uma forma bem pontual, né? Temos um trabalho de cadeia para ser feito ainda, no sentido de avaliações mais objetivas, de padrões mais bem definidos, né? Agora falando um pouco enquanto o EdSoft, né? A gente encara e tem o desafio de o que eu estou avaliando, qual é o padrão que tem que ser avaliado, então a gente tem uma tarefa para ser feita. Só que, por outro lado, a gente fez algumas tarefas bem feitas também. Então, a gente sanou um problema sanitário que nós tínhamos a iminência de acontecer, né? Ou que teríamos que encarar de uma forma séria, que era a febre aftosa, que é a vaca louca, que é a encefalopatia, né? Fizemos uma tarefa de casa muito bem feita. Estamos colhendo agora, né, os frutos disso. Somos livres, sem vacinação. Vamos reconhecer todo o apoio, todo o engajamento que teve dos pecuaristas, né? Claro, teve todo o movimento do governo enquanto programa, mas se o pecuarista não abraçasse essa causa, né, as coisas não aconteceriam como aconteceu, tá bem? Então aqui, né, agradeço os pecuaristas, como isso vai muito para o meio rural, se valorizem, né, se reconheçam desse valor, que vocês foram e são importantes em todo esse processo, tá bem? São partes do processo. São né? partes irrelevantes do processo. E você, Sérgio, o que acredita aí em relação a essa Isso posição? é bastante complicado falar como um país, né, em relação se a gente faz ou produz qualidade ou não, né? Em relação a métricas, eu vou dizer para você que carne de alta qualidade ou para momentos especiais, o Brasil hoje faz uma carne que compete com qualquer lugar do mundo, tá? Mas ainda um volume muito pequeno, Natália. Então, vou dizer para você que talvez 3, no máximo 5% dos animais abatidos no Brasil hoje seriam comparáveis a essas carnes para alta gastronomia, como é a carne choice americana, como é a carne MS5 da Austrália. Mas o Brasil consegue. Então, nós já temos a tecnologia, e quando eu digo tecnologia, é principalmente dentro do campo, tá? Não é o frigorífico não faz mágica, isso é dentro do campo. A grande questão é nós temos que decidir como país o que nós vamos fazer. Nós vamos continuar produzindo volumes com uma carne barata, tá? Carne brasileira é a carne mais barata do mundo e nós somos eficientes em fazer isso. Talvez esse seja o princípio da nossa produção e nós somos o que somos por causa disso. Nós temos clima quente,
Então, nós não podemos ter animais taurinos, como eu tinha falado no início, em todo o país. Então, a matriz zebuína, ela é essencial para o nosso país. Talvez a gente não deva e não tenha que mudar isso. Talvez é algo contraditório do que eu estou falando, mas é o cerne do nosso sistema de produção é esse. Diferente de mercados como os Estados Unidos, onde a maior parte é um gado de origem britânica, super alimentado, que custa muito mais caro. É 50%, 60%, 70% mais caro o preço da carne lá do que aqui. Então, o quanto a qualidade tem que superar a quantidade em relação a suprir a população, uma população crescente por proteína. Então, nós temos que cuidar. A população nossa e do mundo está disposta a pagar pelo que vale uma carne de alta qualidade? Talvez não esteja no momento. Mas o país tem avançado, né? Como o Ângelo falou, né? Nós passamos alguns desafios sanitários, de mercado, mas hoje o Brasil sabe fazer. Só que precisa encontrar o mercado para isso. E mais uma vez a gente nota que essa especificidade do Brasil, clima tropical e a condição que o Brasil está, de clima, relevo, biomas, isso influencia no desenvolvimento tecnológico, que nem sempre você compara uma tecnologia da Europa e dos Estados Unidos e fala, é só aplicar no Brasil. Então, o gado brasileiro, Nelore, criado a pasto, o sistema de produção já é diferente. Então, realmente, você precisa de desenvolver essas tecnologias, implementando essa inovação, e acaba sendo uma exclusividade do Brasil quando você tem também algumas soluções sendo colocadas ali para o produtor daquele sistema e gerando eficiência no negócio, né? Ô, Natália, e eu queria, assim, trazer o que a gente ouviu aqui no Cona Carne, né? A oportunidade que o Brasil tem, certo? A gente já fez um bom trabalho, temos, né, como o Sérgio comentou, a possibilidade de atender mais alta gastronomia com o mercado gourmet premium, né, com excelência. Então, qual que seria o caminho daqui para frente? Olhando um pouco mais para frente, né, não só o nosso histórico. Mas a gente tem ainda, a gente ouviu isso aqui repetidamente, 50% da nossa matriz sendo emprenhada com touros de baixa qualidade. Então, diferentemente dos nossos concorrentes, Estados Unidos e Austrália, que já estão assim no seu platô, no seu extremo de rebanho, eles não têm para onde crescer em relação ao rebanho, eles não têm para onde crescer em relação à eficiência, eles não conseguem acrescentar tanto uma eficiência a mais. Nós temos um campo, um oceano azul ainda, né? Ou talvez um oceano branco de Nelores, assim, de matriz Nelores, para explorar, para melhorar. Tá? Imagina, a gente tem 60 milhões de fêmeas bovinas, né? 50% utiliza touros melhoradores, ou sêmen, ou touros melhoradores que darão frutos melhores. Mas ainda eu tenho 30 milhões de ventres, que a gente chama, né? Utilizando o touro de boiada, que a gente diz na prática, né? O touro de baixa qualidade genética. Tá bem? Então imagina se esses 30 milhões de vacas, de ventres, né? De fêmea bovina, conseguimos aplicar genética melhor, olha o potencial que a gente tem ainda para escalar a nossa solução, sem desmatar, mantendo sustentabilidade, mantendo 60% da nossa área preservada, certo? Então, o mundo olha com esse medo para o Brasil. E o Brasil precisa se organizar para explorar isso cada vez mais. Porque se organizando e fazendo, realmente o resultado é muito impactante com o tamanho e capacidade do Brasil, né? E isso é uma das coisas que faz parte do que vocês entendem como carne do futuro? Eu até faço essa pergunta porque, assim, eu fico com receio de a gente colocar carne do futuro e alguém que tem interesse em conhecer um pouco mais, às vezes pode até vincular a carne do futuro com uma carne de laboratório, que a gente ouve falar muito bem, e nem foi isso que a gente falou o episódio inteiro, né? E a gente tá quase no final aqui. Então é mais para deixar para vocês falarem o que vocês entendem que é a carne do futuro. O Ângelo acabou de sinalizar uma oportunidade que ainda tem para o Brasil ocupar e que vai ajudá-lo a se posicionar como um fornecedor de uma carne esperada pelo consumidor no futuro, mas eu deixo essa palavra final para vocês em relação ao que vocês entendem que é essa carne do futuro e como o Brasil está se posicionando já no presente para isso. Não, o que eu posso afirmar para todos é que a carne do futuro é animal. Não é de laboratório. Não é de laboratório, não é de fermentação de precisão, muito menos a de insetos, que foi promovida em algum momento. E mais do que isso, além dela ser animal, o único país que tem condições, e isso não é um protecionismo nosso, querer se gabar, dizendo porque nós somos brasileiros, mas o único país que ainda tem condições, que tem clima, que tem terra, que tem água,
que tem potencial tecnológico a ser implementado é o Brasil para atender essa demanda. Então isso nos deixa, quem está na academia, né, tem trabalho para muitos anos, né, porque como o Ângelo falou dos Estados Unidos, lá não tem mais muito o que fazer. E nós temos ainda muito a desenvolver como país, seja em relação a volumes, seja em relação à qualidade, seja em relação à sustentabilidade, que nós somos exemplos para qualquer lugar do mundo. Então eu vejo que o nosso futuro é muito promissor na pecuária, mas nós temos que continuar incentivando o produtor, né? Ele acho que precisa ser também valorizado, entender, né, as suas deficiências quando tem, as suas fragilidades. Eles precisam ser incentivados a se manterem na produção, porque a gente vem vendo, né, que a pecuária acaba perdendo espaço para outras culturas. Isso é muito triste se a gente pensa que menos pecuarista é menos boi, é menos proteína de alta qualidade para o consumidor. A gente sabe que é desafiador para o pecuarista, né? Mas nesse caso, a tecnologia, a inovação, a melhoria na gestão acaba contribuindo para ele ter uma eficiência na produção, melhores resultados e aí conseguir uma longevidade maior da sua produção sem precisar deixar a atividade, né? Quem sabe os jovens aí também que estão se interessando mais por ficar e têm interesse mais pela tecnologia, implementar a tecnologia, contribuem nesse processo também, né? Mas, Ângelo, agora a palavra é sua. Natália, então falando assim um pouco mais para esse jovem ou um pouco mais para esse produtor rural, pecuarista também, talvez o carne do futuro você se sentiu bem distante disso, né? Achando que seria carne de inseto, carne de laboratório. Se orgulhe, né? A carne do futuro está aí na sua propriedade. Você está produzindo essa carne do futuro que precisa ser cada vez mais produzida para atender uma demanda crescente mundial por essa carne que você está produzindo aí, tá bem? Jovem, né? Jovem que tem contato com o meio rural, achando que, não, tem que ir para a cidade, tem que, né? A carne do futuro não está aqui, a carne do futuro está do seu lado. Seu pai, a sua família tem produzido há anos essa carne do futuro, tá bem? Claro, podemos torná-la mais eficiente, mais rentável, né? Essa renda aí, de fato, né, dentro da cadeia aí para esse pecuarista, ter processos avaliativos ao longo da cadeia para garantir, de fato, que essa renda vai para esse pecuarista, para que ele seja valorizado e reconhecido, né? E devido remunerado por essa carne, tá bem? Mas se orgulhem, a carne do futuro é vocês que estão sendo produzidos, vocês que estão produzindo. Muito bom. Ângelo, Sérgio, uma satisfação muito grande ter vocês aqui como academia, né, representando essa pecuária, mostrando também como tem evoluído dentro da academia, como estão conectados aí, ligados às tendências e contribuindo para esse avanço e desenvolvimento da cadeia produtiva. Então, obrigada, Sérgio, Ângelo, pela participação. Obrigado, Natália, pelo convite. Obrigado pela oportunidade. E esse foi mais um episódio de Ouço Agro da série Carne e Pecuária, o Futuro em Curso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!